Eu prometo aos irmãos que eu vou ser breve. Na verdade, não é nem por ser breve em si, mas a gente também não tem por que ficar se alongando por muito tempo, né? Então, quero liberar uma palavra de fé, principalmente porque, como eu tenho dito aqui, eu creio que Deus está trazendo um novo tempo para nós. Eu vou explicar algumas coisas que aconteceu no sábado e no domingo também, e essa semana até hoje. E eu creio que tudo que vem acontecendo é justamente Deus sinalizando que nós precisamos nos preparar para vivermos esse novo tempo, que é o tempo que Ele vai trazer para nós. Eu creio literalmente que Deus tem um tempo para nós, porém nós precisamos não é apenas de fé, mas uma fé forte, estruturada, solidificada, uma fé que não seja como de muita gente, vazia. Quantas pessoas têm fé, mas diante de certos problemas elas desanimam e desistem. Nós precisamos ter uma fé que, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, devemos permanecer firmes e fortes. Assim diz o texto, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 11, eu estou lendo na NVI, diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos de entrarem no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto, como eu já citei, é um texto muito poderoso, e eu sempre digo e repito: a fé é um músculo que precisa de constantes exercícios, estímulos e alimento adequado para assim crescer e para não enrijecer, paralisar e atrofiar. Nós estamos aqui para nutrir a nossa fé com os elementos certos, e às vezes o que precisa ser feito não será agradável, mas valerá a pena se, independente dos sentimentos, fizermos a nossa parte. Na quarta-feira passada eu falei sobre virtude e conhecimento, ou ciência, dependendo da tradução. Nós trouxemos esses dois elementos na quarta passada, e ao todo são 7 elementos que esse texto traz. O primeiro é virtude, já falamos. O segundo, conhecimento ou ciência, que já falamos também. Terceiro, que vamos falar hoje, domínio próprio ou temperança, dependendo da tua tradução aí. O quarto, paciência ou perseverança, também depende da tradução. E o quinto, piedade. Vamos falar esses 3 rapidamente. O sexto elemento é fraternidade, e o sétimo, amor ou caridade. Então esse texto traz esses 7 elementos que precisamos acrescentar à nossa fé. Hoje vamos falar sobre 3 desses elementos, o terceiro, o quarto e o quinto. E eu peço a você que ouça com atenção. Por quê? Porque, como eu disse, eu creio que Deus traz para nós um novo tempo, mas nós precisamos de estrutura para acessarmos esse novo tempo. Veja, a Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes porque passou a noite toda e não pegou nada. Jesus diz: vai lá, volta ao mar e lança novamente a rede. Diz a Bíblia que Pedro pescou tanto que precisou de ajuda por causa da quantidade de peixe. Quando lemos esse texto, pensamos o seguinte:
A missão de Pedro foi apenas obedecer a palavra, mas há um detalhe no texto. Pedro teve que lavar as redes. Lavar a rede é um processo ruim. Por quê? Porque quando você tem êxito e sucesso, todo o seu cansaço vale a pena. Mas quando dá errado e você tem que fazer aquilo ali, imagina você que fez um jantar e convidou todo mundo para estar ali. Todo mundo esteve nesse jantar e valeu muito a pena. Então você está lavando e limpando a bagunça, feliz porque valeu a pena. Agora imagina que teve uma confusão nesse jantar e agora você tem que lavar tudo, apesar da bagunça. Tu vai lavar feliz? Então Pedro estava lavando a rede, mas ele não estava feliz. E agora vem Jesus e diz: olha, volta lá de novo. Imagina Pedro dizendo: Deus, eu vim de lá, eu sou pescador experiente, hoje foi um fracasso, eu estou lavando a rede aqui porque eu tenho que guardar a rede, porque não dá para guardar a rede suja. E Jesus diz: não, mas volta lá. Jesus só mandou Pedro voltar porque a rede estava limpa. Se estivesse suja, Pedro não voltava para o mar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre o que vamos fazer ou o tempo de Deus para nós, apesar de ser um tempo bom, vai vir de qualquer jeito. Tem a nossa parte para fazer. É por isso que nós precisamos de uma fé solidificada, estruturada. Certamente você já viu, principalmente os mais velhos, passa muito por isso. Precisa todos os dias tomar suplementos para complementar a saúde. Os idosos, por exemplo, geralmente tem problema de artrite, artrose, precisa tomar cálcio e muito cálcio ou remédio para fortalecer os ossos. O remédio é um suplemento que fortalece a saúde para que a saúde fortalecida permita que esse idoso siga mais ou tenha uma saúde pelo menos equilibrada. Então esses elementos aqui são como suplementos para ajudar as nossas vidas. Mas vamos lá. Terceiro elemento: domínio próprio ou temperança. É o que está aí na tua Bíblia. Domínio próprio é o fruto do Espírito. E algumas pessoas, apesar de não servirem a Jesus, têm ele. Se você conversar com os mais velhos, eles vão ensinar muitas coisas e mostrará o quanto eles dominam a si mesmo. Particularmente, eu gosto muito de conversar com os mais velhos. Eu não tenho um problema. Tem gente que acha que gente velho é chato, né? Porque tem uns velhos que são tipo rabugento. Eu não acredito que exista velho rabugento. Eu acho que tem velho que não é compreendido pelo mais novo. Então o mais novo acha que o velho é chato. Quando a gente compreende o mais velho, a gente percebe que ele não é chato. Então eu gosto de conversar muito com os mais velhos. E quando nós precisamos de determinado conselho, certamente ele sabe nos dar conselhos, e conselhos às vezes que vão além da Bíblia, mesmo sem eles conhecer a Bíblia. Por exemplo, pegando um gancho aqui, no dia de encontro com homens aqui, eu perguntei a Roque: você é o mais velho aqui? Kim, na verdade, era o mais velho, mas ele era um dos. Eu perguntei: você está casado há quantos anos? Ele falou lá: 40 e poucos anos. 40 e poucos, né, mano? 38. Aí eu falei: qual o segredo? E ele começou a compartilhar. Aí eu penso: se o mais velho, se o mais novo perguntasse ao mais velho, talvez os relacionamentos de hoje não teria tanto problema. Então nós queremos que a fé resolva certos problemas, sendo que precisamos apenas de domínio próprio na nossa fé. Então veja como os mais velhos acabam tendo essa virtude que, quando colocada na fé, acaba fazendo a diferença. A arte de dominar a si mesmo é o que pode potencializar a fé, pois não adianta ter uma fé viva e poderosa para conquistar tudo e ao mesmo tempo perder tudo o que se lutou para conquistar por falta de domínio próprio. E aqui é que muito cristão infelizmente tem sofrido. Luta em oração para conquistar as coisas, mas não domina a língua, por exemplo. E aí, por não dominar a língua, fala um bocado de besteira. Então, lutou pela fé para conquistar, conquistou. Mas no dia seguinte, por falta de domínio próprio, por falta de controlar a língua, perdeu a bênção que lutou tanto para ter.
Então veja como nós precisamos de domínio próprio. Um dos maiores desafios da humanidade é ter equilíbrio. A falta de equilíbrio tem deixado o homem cada vez mais vazio e perdido. Tem levado ele a fazer coisas que em sã consciência jamais faria e deixado uma marca de dor muito grande. Pois a inconstância, infelizmente, traz problemas irreversíveis. É por isso que precisamos de domínio próprio, para não sermos inconstantes, para termos equilíbrio, que na verdade é um dos nossos maiores desafios hoje, andarmos em equilíbrio. Domínio próprio é o mesmo que temperança. Você viu aí na tua tradução, dependendo da tua tradução. Olha que coisa interessante sobre temperança. Temperança vem de temperar, sabia disso? Isso é interessante. Imagina que você vai fazer um belo almoço. Você precisa colocar o tempero na medida certa. Se o tempero for demais, a comida ficará desequilibrada. E se for de menos, ficará pior ainda. Então, a temperança é o que vai dar equilíbrio para a comida. Ou seja, temperança é o mesmo que domínio próprio, porque traz equilíbrio para as nossas vidas. Temperança é o mesmo que tempero. Eu preciso temperar a minha vida com virtudes que farão a diferença. Por quê? Porque na minha casa, apesar dos problemas, das circunstâncias e realidades, o meu equilíbrio faz a diferença. Eu vou contar daqui a pouco aqui, Moni desmaiou no domingo. E aí Gesivaldo estava no maior desespero. Eu falei, calma rapaz, não é a primeira vez não, então eu tô tranquilo. É só para você ter uma ideia. Se fosse a primeira vez, eu ia estar em desespero. Mas ele estava desesperado porque ele nunca viu. Então, eu estou citando porque se eu me agoniar, me avexar, eu estava dando banho em Radassa. E aí a Lana entrou no banheiro, não, me dá ela aí e corre lá. Eu não sabia o que estava acontecendo. A Gesivaldo, corre aqui, Adalmi, que mãe desmaiou, vou carregar ela aqui e botar na cama. E aí eu fui e botamos ela na cama. Então, eu penso, se eu me desespero, tem Radassa e tem Moni. Eu terminei de dar o banho em Radassa, dei Radassa a Binha para botar a fralda, essas coisas, e fui acolher Moni. Sem desespero, porque se eu me desespero, pronto, estava todo mundo desesperado. Não dá. Por isso que nós precisamos acrescentar à nossa fé domínio próprio, porque senão seremos tomados pelo desespero, pelas circunstâncias que nos acontecem, e isso complica muito a nossa vida. Portanto, nós precisamos urgentemente potencializar a nossa fé com conhecimento, falamos, com virtude, já falamos também, e principalmente com domínio próprio ou temperança, que é o que estava falando. A fé precisa ser temperada com domínio próprio para ser uma fé forte, equilibrada e constante. Portanto, você está aprendendo a importância de você trazer domínio próprio ou o tempero ideal e adequado para a tua fé. Quarto elemento, paciência ou perseverança. O domínio próprio é o que gera a paciência. Paciência é o fruto que toda pessoa com domínio próprio desenvolve. Ter paciência é muito simples ao falar, e é muito bonito também falar de paciência, mas ter esse controle não é fácil, porque para ter paciência exige de nós muito, e muito mesmo. Às vezes falamos, Senhor, dá-me paciência, e aí quando falamos isso acontece mais tribulação. Então ter paciência não é tão simples e fácil o quanto nós falamos. Toda pessoa paciente é perseverante, por isso que está aí, paciência ou perseverança. Toda pessoa que é paciente, ao mesmo tempo ela é perseverante, e é por isso que é o mesmo elemento, segundo a tradução que nós lemos. Toda pessoa, ela automaticamente, quando aprende a ter paciência, ela aprende a perseverar. E aqui eu te dou um exemplo.
Diz a história que um rapaz chamado Thomas Edison, em 1800 e tarará, criou a lâmpada elétrica. Segundo a história, esse homem testou mais de 1000 vezes a lâmpada até funcionar. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência de testar 1, 2 ou 3 vezes a mesma coisa e nem sempre aquilo dá certo. E de repente você desistir depois de várias tentativas. Imagina um cara que tentou mais de 1000 vezes. Ele foi muito paciente e ao mesmo tempo perseverante. Paciente por quê? Porque ele estudou muito. Ele tinha certeza que aquilo daria certo. Então era uma questão de paciência. Mas perseverança por quê? Porque a cada tentativa que dava errado, ele descobria o jeito certo de não fazer o que ele estava fazendo. Então cada tentativa era um jeito novo dele fazer a mesma coisa até dar certo. Até que deu certo. E olha, hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Foi uma bênção. A criação dele há mais de 200 anos atrás. E o que seria de nós hoje se não fosse a lâmpada elétrica, né? Não dá. Por mais que valorizemos, eu sou de uma época que usava candeeiro em casa. Nossa, um negócio medonho. Medonho. O cheiro de querosene, quando derramava, tinha que completar a fumaça. Um negócio de louco. Eu sou dessa época. Então, quando eu olho para a lâmpada, nossa, minha avó, na roça, isso deve ter, sei lá, uns 15 anos, 20 anos. Lá na roça não tinha energia. E aí, quando a Coelba foi colocar energia lá, muitos dos mais velhos lá eram muito resistentes. Na verdade, na casa de minha avó só colocou por causa dos filhos. Por quê? É bom. Não tem como dizer que não é bom a energia. E aí colocou a energia, nossa. É como se você saísse de um tempo e acessasse outro tempo. Apenas por causa da energia elétrica. Então esse homem, ele foi paciente e perseverante. O paciente tem que esperar aqui é outro exemplo. O paciente tem que esperar o atendimento. Ao mesmo tempo, ele tem que perseverar para não ir embora diante da demora no atendimento. Isso é o que acontece conosco às vezes. Você chega ali no posto, geralmente com um médico que é muito assim. Eu fui na lotérica, se eu não me engano, estava lotado. Aí tinha uma pessoa na minha frente. Nem demorou muito, foi uns 20 minutos, sei lá, 15 minutos de atendimento. Mas a pessoa que estava na minha frente desistiu porque disse que estava demorando. Não, perdão, foi na padaria comprar pão. Demorou uns 10 minutos de atendimento. Para mim foi bom ela ter desistido, porque na minha frente é uma pessoa a menos. Mas eu penso, vai comprar pão, 10 minutos esperando o atendimento, é muito tempo? Não é? Então, nós às vezes queremos a paciência, mas ao mesmo tempo não queremos perseverar. Achamos que está demorando 10 minutos. Mas eu não sei se você já teve essa experiência de perder o ônibus. Porque aqui não é muito comum, lá em Salvador é. Quando você perde um ônibus, é uma tribulação que só. Porque às vezes só uma hora depois, dependendo do lugar, para o ônibus voltar a passar de novo. Então, nós precisamos desenvolver essas virtudes nas nossas vidas. Às vezes as coisas nas nossas vidas não estão demorando. Não é que precisamos desenvolver a paciência. Nós é que precisamos desenvolver a paciência através do processo da espera e perseverar firme para não perdermos a esperança. Porque eu posso ser paciente, mas se eu não consigo perseverar, eu perco a esperança. Então nós precisamos, irmãos, não só ser paciente, mas ao mesmo tempo manter a esperança. E quem tem a esperança de que o melhor está por vir é perseverante. Nós devemos entender isso. Paciência ou perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos da vida. E o grande exemplo disso aqui é Jó. Foi muito paciente, porque perdeu tudo, não desistiu e ainda no final teve que ouvir a mulher falar um bocado de besteira e permaneceu firme. Então, paciência e perseverança, precisamos acrescentar a nossa fé. E quinto elemento, piedade. Piedade é o ato de ter compaixão pelos outros, independente de quem quer que seja.
Deus teve tanta compaixão de nós que derramou misericórdia e graça para podermos ter uma nova oportunidade de vida. A fé sem obras é morta, ou seja, uma fé de vida é uma fé que é manifestada pelas obras, e de nada adianta fazer as obras da fé se não formos pessoas piedosas que manifestam compaixão ao próximo. E nós temos esses desafios de agirmos com compaixão, com piedade, com misericórdia. Na verdade, isso é uma dificuldade muito grande. Um dia alguém me pediu uma cesta básica e eu busquei uma determinada autoridade para me ajudar a montar uma cesta básica. Essa pessoa falou bem assim: vai na assistência social, que na assistência social da cesta básica. Verdade, a assistência social da cesta básica mesmo, eu poderia ir. Só que como a pessoa me pediu e estava passando fome, se a pessoa fosse na assistência social, provavelmente ela poderia receber a cesta, a comida acabar. Isso se ela já não tinha pego uma cesta lá na assistência, porque geralmente é uma cesta por mês, e aí ia ficar com fome de qualquer jeito. Só que quando ela pede uma cesta básica aqui, é porque ela encontra pelo menos um lugar de confiança para superar a vergonha e o medo e pedir a cesta básica. Alguém me pediu a semana passada uma cesta básica e falou bem assim: pastor, estou com muita vergonha de falar com o senhor. Muita vergonha. Ô pastor, estou precisando de uma cesta, o senhor consegue uma cesta para mim? Eu não tenho como negar, porque assim, do que adianta eu estar pregando aqui e uma pessoa, seja a pessoa que for, precisar de um alimento? E detalhe, não é simplesmente eu estou dando um exemplo da cesta, sabe? Não é simplesmente uma cesta básica. Eu tenho que ver quem vai receber para eu dar a coisa certa, porque às vezes a gente acha que feijão, arroz e farinha é o necessário. Se eu for dar uma cesta básica para uma família que tem muita criança, eu vou diminuir em feijão, em arroz e macarrão e vou acrescentar em biscoito. Porque a criança não come muito feijão e arroz. Nós precisamos ter esse entendimento. Entende? Nós precisamos ter essa noção. Então assim, isso varia de pessoa para pessoa. Nós buscamos. Agora eu penso, já pensou se eu estou aqui, a pessoa me pede e eu fico, não, vale na assistência social e tudo mais? Não faz muito sentido. É por isso que precisamos acrescentar à nossa fé piedade. Todos nós temos fé e graças a Deus por isso, mas a nossa fé não terá poder e nem será relevante se não acrescentarmos a ela os elementos que fazem a total diferença: virtude, conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, fraternidade e amor. O meu objetivo hoje é que você volte para casa entendendo uma coisa muito importante. A mudança da tua casa depende de quão forte está a tua fé. Se você acrescenta na tua fé os elementos certos, com toda certeza, a tua casa viverá uma nova história. Por isso que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Por isso que nós precisamos suplementar a nossa fé. Por isso que nós precisamos potencializar a nossa fé. Nós precisamos estar dispostos a manifestar uma fé poderosa para expulsar demônios e quebrar toda ação do mal, mas que também tem poder para romper com toda a realidade através de pequenas e simples ações como domínio próprio, paciência, perseverança e piedade. Portanto, em nome de Jesus, recebe esta palavra para que você coloque em prática a força que a sua fé precisa, porque a sua fé precisa cada vez mais, como a minha, de força desses elementos aqui que nós citamos, amém?